A famosa carta contemplada dentro do consórcio. O que você precisa ficar atento antes de contratar uma carta contemplada? Meu amigo, preste muita atenção até o final desse vídeo, porque eu vou te ensinar a calcular como que tá essa carta que você tá querendo comprar. Se vale a pena ou não, e se comparado ao financiamento, será que faz sentido realmente ou não? Mas antes de eu começar esse assunto tão importante, tão valioso pra você, se inscreve no canal, pelo amor de Deus, não deixa de se inscrever, curta esse vídeo, porque toda semana tem conteúdo novo pra vocês. Mas vamos lá. O que vocês precisam entender? A carta contemplada, ela é uma alternativa ao financiamento. Você tem três formas aqui. O financiamento, que vai ficar muito mais caro, a carta contemplada, o consórcio. Mas a carta contemplada, em alguns casos, meus amigos, tem gente que cai em cada cilada, que a carta contemplada fica muito mais cara que o financiamento. E para você não cair nessa cilada, você precisa assistir esse vídeo até o final. Primeiro ponto que eu quero que vocês prestem muita atenção é com o saldo devedor. Quando vocês vão analisar alguma carta contemplada em algum site, igual esse que eu vou deixar na tela para vocês, vocês têm que analisar quanto que de saldo devedor essa carta está tendo. E Ju, como que eu faço isso? É bem simples. É só você pegar o prazo vezes o número de parcelas. E qual que é o saldo devedor indicado para uma carta contemplada? Vocês precisam entender que existe uma balança. Se a carta estiver contemplada, vamos colocar aqui o valor de R$1 milhão, e o saldo devedor dela tiver 1.300.000, é um saldo devedor de 1.300.000. Tem muita gente que fala assim, maravilhoso, olha que saldo devedor lindo, 1.300.000. Se eu for pegar 1 milhão no financiamento, eu vou pagar quase 3 milhões. Aqui tá 1.300.000. Calma, meu amigo, é aí que mora a pegadinha. É por isso que você precisa assistir até o final desse vídeo. Quando você analisa essa carta e ela tá, por exemplo, com um saldo devedor de 1.300.000, quanto que tá pedindo de entrada? Você precisa ponderar isso. Quando eu falo para vocês que existe uma balança a ser analisada, é porque se a sua carta contemplada for de 1 milhão e o saldo devedor dela estiver superior a 1 milhão, a entrada precisa estar mais baixa. Então, por exemplo, se a sua carta tiver 1.300.000, a sua entrada tem que ser na faixa aí de repente, 350, 380 mil para ficar levemente saudável. Agora, se a sua carta for de 1.300.000 e a sua entrada estiver muito acima, alerta, 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 alerta. Aí a gente entra no segundo ponto, entrada. Ju, qual que é o limite máximo de entrada que eu devo aceitar? Que é algo assim razoável para uma operação de carta contemplada. No máximo, 50%. No máximo. E novamente, existe uma balança e existe um cálculo que a gente tem que fazer para avaliar se isso faz sentido ou não. E a gente sempre tem que comparar com o nosso inimigo em comum, que é o financiamento. Se ele tiver mais barato do que a carta contemplada, obviamente você vai fazer o financiamento. Ou, melhor ainda, você vai esperar, vai se planejar e vai fazer o consórcio de forma tradicional. É claro que quando a gente fala de carta contemplada, quando a gente fala de financiamento, são para clientes, gente, que tem urgência. Então, Ju, se eu não comprar essa carta contemplada, se eu não fizer esse financiamento, eu vou me prejudicar financeiramente, eu vou ser despejado, vai acontecer alguma coisa ruim, não tem como perder essa oportunidade. Aí não tem como. Aí esse cara não consegue. Então a gente tem que saber diferenciar prioridade de urgência. Prioridade é, Ju, eu moro num apartamento, eu consigo conviver, eu consigo ficar bem nesse apartamento por mais um ano e meio, 2 anos. Dá pra você fazer o consórcio normal e economizar muito. Agora, se não tem como, aí é um cenário de urgência. Não, Ju, a minha mãe, ela tá doente, a gente precisa mudar pra uma casa que não tem escada. Cara, isso é urgência. Então você tem que pensar nessas duas outras alternativas, que é o financiamento ou a carta já contemplada. Tá bom, Ju. Você tá falando aí do saldo devedor, da entrada. Como que faz cálculo? Como que eu sei se a carta tá boa ou se não tá? A gente vai falar sobre isso agora. O que vocês precisam levar em consideração é o custo efetivo total de uma carta contemplada. A gente fala que um consórcio normal, um consórcio tradicional, ele tem uma média de taxa na faixa de 25%, tem consórcios que vão de 20%, tem consórcios que tem um pouco mais. Quando você oferta lance, esse consórcio normal, tô falando consórcio normal, tá, gente? Ele tende a aumentar a taxa dele, porque quando você dá lance, você paga uma taxa de administração sobre o crédito contratado. Mas como você deu um lance lá de 60%, você não tá pagando a taxa sobre, de fato, o valor que você vai financiar, porque foi amortizado aquele valor por conta do lance que você deu. Então, a sua taxa acaba aumentando um pouco. Mas mesmo aumentando um pouco, por se tratar de um consórcio tradicional, fica muito mais barato. Agora, no consórcio contemplado, a gente precisa descobrir qual que é a taxa de fato que você tá pagando. Qual que é esses juros que você tá pagando dentro dessa operação. E aí que tá. Quando a gente fala de um custo efetivo dentro do consórcio, da carta contemplada, eu costumo dizer que para uma carta contemplada,
contemplada, o custo efetivo total, ele tem que estar liberando no máximo 5, 6%. Ju, por quê? Por que tem que estar na faixa de 6%? 6% já não tá bom? Poxa, Minha Casa Minha Vida hoje tá até acima, né? Um financiamento para Minha Casa Minha Vida hoje tá até acima de 6%. Porque a gente sabe que dentro do consórcio existe um negócio chamado reajuste. Um reajuste anual, que é cobrado sobre o saldo devedor. E por mais que seja cobrado sobre o saldo devedor, ele ainda acontece. Por mais que você possa amortizar a parcela de trás para frente para ele ficar menor, ele ainda acontece. Então, levando em consideração um custo de 6%, mais o reajuste, vamos supor que no total fique em torno aí de 9% o custo efetivo total dessa carta contemplada. E aí? Ficou muito parecido com o financiamento. Ou não, Ju, poxa, a minha linha de crédito aqui com o meu banco, ela tá na faixa de 12%. Opa, 9 para 12 já fica melhor. Agora, como que a gente faz para chegar nesse cálculo de fato? Na verdade, é muito simples e eu quero que vocês acompanhem na tela aqui comigo. Vamos ao exemplo de uma carta de R$1 milhão. Essa carta de R$1 milhão, você tem um prazo de 200 meses com uma parcela média de R$5.900. Ou seja, o seu saldo devedor, ele ficou em R$1.180. Estão acompanhando na tela? 200 meses, parcelinha de R$5.900 e um saldo devedor de R$1.180. Poxa, essa carta me parece que tá... Nossa, Júlia, tá sensacional. Só que o valor da sua entrada nessa carta tá sendo o valor de R$500 mil. Ou seja, é um crédito de R$1 milhão. Olha na tela. Crédito de R$1 milhão. Prazo de 200 meses. Você vai pagar uma parcela de 5.900. Seu saldo devedor vai ser R$1.180. E você vai ter que dar uma entrada de R$500 mil para pegar essa carta. Parece tranquilo, certo? Não parece que, teoricamente, tá melhor que o financiamento? Quando você pega uma parcela de 5.900 e compara com um financiamento de R$1 milhão, tá ótimo. Calma, meu amigo, você vai entender o porquê que essa carta já não é tão viável assim, pensando numa carta contemplada. O que vocês precisam calcular? Primeiro, todos os gastos que vocês vão ter. Então, primeiro, vocês vão pegar seu saldo devedor, R$1.180, mais 500 mil, que foi o que você acabou de gastar com a entrada. Ou seja, você tem um total ali de gastos que você teve de 1.680.000. Isso foi o que você vai gastar, ok? Perfeito. Agora, você vai fazer uma regra de 3 simples. Lembra lá na época da escola, a regra de 3 simples? É com a regra de 3 que a gente vai descobrir a real taxa que você está pagando nessa operação. Então, como que vocês vão fazer? R$1 milhão é o crédito, e eu quero que vocês visualizem na tela, porque eu vou fazer igual na época da escola, que eu vou fazer aquela regrinha em X, tá bom? R$1 milhão é igual a 100%, ok? Agora, 1.680.000, que é o meu saldo devedor, quanto que representa em porcentagem nisso? Quando você faz essa multiplicação cruzada, igual na época da escola, você tem 1.680.000 vezes 100 e depois divide isso pelo valor de 1 milhão. Quando você faz essa conta, a gente chega no valor de 168%. Sim, é esse o valor que você está pagando. Sabe o consórcio normal? Que a gente paga a taxa de 25%, por mais que de repente essa taxa suba por conta do lance, ela suba lá para 40%. 40% comparado a uma carta contemplada, você está pagando 168%. Ok. Ju, como que eu faço para saber isso ao ano agora? É muito simples. 168 é o valor da sua taxa total. Você vai dividir ela pelo prazo que está ali na contratação dessa carta contemplada. Lembra do prazo? 200 meses. 168 dividido por 200 é muito simples. A gente chega no valor de 0,84. Esse 0,84 é o valor ao mês que você está pagando. Ju, como eu faço para saber o valor ao ano? Aí é muito simples. Você só multiplica isso por 12. Então, 0,84 vezes 12, nós chegamos num custo ao ano dessa carta no valor de 10,08 ao ano. Tá muito parecido com uma taxa de financiamento normal. E eu nem estou levando em consideração o reajuste do consórcio. Então, essa carta está descartada para compra. Ela não faz o menor sentido. Ah, Ju, mas e o financiamento? Poxa, parece que essa carta tá melhor por causa da parcela. Gente, se vocês forem hoje na mesa do gerente de banco de vocês e forem fazer uma simulação de R$1 milhão e der 500 mil, vocês vão financiar apenas 500 mil reais. Por conta da alta da Selic, pode colocar 3 vezes o valor que você for financiar. Então, se você for pegar 500 mil, se você fizer uma simulação hoje na Caixa, você vai ver que você vai pagar 1.500.000. O nosso saldo devedor nessa operação tá 1.680.000. No financiamento tá 1.500. Vocês têm noção a diferença? Então, o financiamento acaba saindo melhor. Óbvio que quando você faz a comparação com o consórcio tradicional, fica muito,
mas infinitamente muito mais barato do que ambas essas comparações. Então, qual que é a moral da história, tá? Qual que é a moral dessa história? Primeiro, se tiver tempo, se tiver estratégia, até se você tiver esses 500 mil reais de lance, e tiver um pouquinho mais de paciência, não foi um caso urgente que tenha que tirar em 15 dias, em um mês, fala comigo. Meu WhatsApp tá no link da descrição desse vídeo. A gente consegue contemplações mais rápidas, consegue no consórcio tradicional sem precisar da carta contemplada. Ju, eu ainda preciso muito rápido. Ainda assim, fala comigo, consórcio contemplado, a gente também trabalha com consórcio contemplado. Ju, poxa, tô falando lá com seu time, a gente não tá achando uma carta aqui em quadro. Você também trabalha com financiamento? Também trabalho com financiamento. Com todos os bancos que você possa imaginar, a gente encontra a melhor taxa. A melhor, né, vamos colocar assim, tem as taxas mais altas, a gente encontra a mais baixa para ajudar vocês da melhor forma possível. Só pra vocês entenderem o meu trabalho. Eu trabalho com assessoria. Eu ajudo você a conquistar seu imóvel da maneira correta. Automóvel também? Automóvel também. O cálculo para automóvel, ele só tem parâmetros um pouquinho diferentes, mas tá com dúvida? Quer entender mais sobre isso? Ó, esse vídeo já tá longo demais. Eu vou deixar meu WhatsApp aqui no link da bio. Não se esquece de se inscrever nesse canal, curte o vídeo e qualquer dúvida me chama no WhatsApp que a gente vai estar à sua disposição para te ajudar da melhor forma possível. Eu sei que é muito complicado, assiste o vídeo de novo que eu tenho certeza que vocês vão entender. É regra de 3 simples, gente. É muito tranquilo de vocês entenderem como que funcionam esses cálculos. Beijo, até o próximo vídeo!